Saudações a todos, muito obrigado por se juntar nesses estudos. Vamos começar com a oração. Nosso Deus vivo, te agradecemos tanto por nos ajudar para estudar a tua palavra. Pai, lembra-se de nós e unge-nos com o seu espírito, para que possamos abrir os olhos do nosso coração, para que possamos te ver verdadeiramente e nos encontrar consigo através da sua palavra viva. Oramos tudo isso no nome precioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora estamos estudando as séries dos 10 mandamentos. Estamos orando e aprendendo fervoroso em oração para verdadeiramente possamos compreender as intenções de Deus. Quando Ele deu os 10 mandamentos ao seu povo. As Escrituras claramente testificam que esta lei não é apenas uma lei antiquada que fora entregue milhares de anos passados ou apenas para os israelitas, mas é uma aliança eterna para todas as gerações vindouras, que é uma aliança viva que vai unir nós e a Deus ainda hoje. Vamos começar o estudo de hoje com o terceiro mandamento. Como vemos no nosso estudo, o terceiro mandamento começa com o nome de Deus. Afinal, qual é o nome de Deus? Então vamos começar. O que é que o terceiro mandamento diz? O terceiro mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Isto se encontra em Êxodo capítulo 20, versículo 7, quando Deus proclamou estes mandamentos com a sua própria boca. E ocorre mais uma vez em Deuteronômio capítulo 5, versículo 11, quando Moisés reitera a lei do Senhor no deserto, ao pé da entrada da terra prometida Canaã. Eu quero que preste atenção no nome de Deus. Qual é o nome de Deus? É o Senhor, certo? Vamos olhar para isto primeiro. O que significa nome? Para que verdadeiramente possa obedecer o terceiro mandamento que lida com o nome de Deus, primeiro precisamos entender o nome de Deus. O nome é muito importante porque é a prova da existência do titular do nome. Por exemplo, nunca nos encontramos com Abraham Lincoln, mas sabemos que ele existiu e viveu e mudou o curso da história. E o nome Abraham Lincoln está através da história de sua vida. Em outras palavras, o nome Abraham Lincoln atesta para a sua existência na história. O nome de Deus é a prova de que ele vive e existe. Também todos os nomes têm significado que revela a natureza e atributos do titular do nome. Assim como o nome de Deus também reflete as divinas atributos de Deus e a sua existência eterna. Afinal, qual é este nome de Deus? Como já vimos, é o Senhor. Em hebraico é Yahweh. O nome Senhor ou Yahweh significa sou eu ou sou o que sou. E isso reflete a existência própria de Deus, o Altíssimo. E o nome do Senhor, Yahweh, era um nome exclusivo do Deus de Israel e bem distinto dos deuses pagãos, porque os israelitas reverenciavam muito o nome Yahweh. Onde quer que encontravam ou deparavam-se com o nome, quando eles transcreviam as escrituras, iriam parar e não iriam pronunciar o nome Yahweh como estamos a fazer agora. E eles diziam Adonai, significando Senhor. Por isso que em todos os lugares onde se encontra o nome Yahweh está escrito Senhor, porque eles não tinham a coragem de pronunciar o nome Yahweh. Eles temiam e reverenciavam o nome. As escrituras em muitos lugares
em 6.823 ocorrências, menciona o nome de Deus. Para entender, vamos voltar para o lugar em que, primeiramente, o nome foi falado ou pronunciado por Deus, aonde Deus se apresenta como Yahweh. Isso está registrado em Êxodo 3, no cenário da sarça ardente de Moisés. Este é o cenário em que Moisés se encontra com Deus. E ele é chamado e comissionado como o grande líder dos israelitas que iria liderar o grande êxodo, através da jornada do deserto para lhes levar à terra prometida de Canaã. E neste tempo Moisés estava se sentindo muito inadequado. Deus continua a lhe encorajar e lhe fortalecer de que não apenas irei te guiar, eu pessoalmente estarei com você. Então não se preocupa. E Moisés estava preocupado no que as pessoas iriam lhe perguntar. Até este tempo Deus já havia lhe dado todas as revelações e instruções. Olha para a sarça ardente. Está ardendo, mas não está sendo consumida. Moisés continuava preocupado que, ao ele dizer ao seu povo que este Deus eterno, o Deus dos nossos antepassados, apareceu a mim, disse isto mas aquilo, isso não faria nenhum sentido para eles. Então ele pergunta em Êxodo capítulo 3, versículo 13: eles irão me perguntar quem é o seu nome. Então o que direi para eles? Vamos voltar para Êxodo capítulo 3, versículo 13. Então Moisés disse a Deus: olha, eu vou aos filhos de Israel e lhes direi: o Deus dos vossos antepassados me enviou para vocês. Agora eles vão me dizer qual é o seu nome. Então, o que direi para eles? Ele está se humilhando e achando que essa tarefa é muito difícil, porque ele precisa apresentar Deus ao seu povo. Assim como nós juramos a lealdade ao Senhor Jesus Cristo, que viveremos como suas testemunhas. Mas o que pesava o seu coração é que tudo debaixo do céu, seja o animal, seja pessoas, tudo tem nomes. Então ele sabia que ao dizer que o Deus dos vossos pais, um Deus anônimo, me enviou para vocês, isto não será suficiente. Na essência, Moisés estava exigindo de Deus: diga-me o seu nome. Afinal, qual é o seu nome? Este é o título do estudo de hoje. Qual é o seu nome? Esta questão reflete quão errada era a cosmovisão israelita acerca de Deus. Os israelitas tinham crenças erradas acerca de Deus. Como é que eles percebiam Deus no mundo? Vivendo no Egito. Haviam muitos deuses no Egito. Estiveram lá por quanto tempo? Por 430 anos. Então, até Moisés, que recebeu esta tarefa, havia recebido a informação de muitas divindades no palácio de Faraó. E por isso ele também estava muito confuso. E quanto mais os israelitas que estavam a viver sobre o jugo de escravidão estariam muito mais confusos com isto. E o que era pior é que todos os deuses do Egito tinham nomes. O pior é que todos os israelitas conheciam os nomes dos deuses dos egípcios. E este deus crocodilo, que era Sobek, era o nome de um dos deuses. O outro exemplo é este deus, o deus egípcio, Tuf, que era o deus da sabedoria, aprendizagem e mágica. É por essa razão que Moisés exige o nome de Deus para relatar ao povo. Por isso Moisés tinha que conhecer o nome deste Deus
para que este Deus fosse distinguido e diferenciado de todos os outros falsos deuses. Por isso, o reverendo Abraham Pack disse esta mensagem profunda. Ele disse: por que é que o nome de Deus é necessário? Por que é que o nome de Deus foi necessário? Ele disse: neste mundo pecaminoso, ou seja, por causa do pecado que está presente neste mundo, deve haver nomes. Do contrário, haverá muita confusão e seremos incapazes de diferenciar o verdadeiro Deus dos falsos deuses. Quando vemos em toda a Bíblia, Deus não se apresenta através de nomes. Nós precisamos entender quando Moisés pergunta qual é o seu nome. Que irritado Deus deve ter sido ao responder esta questão. Vamos olhar esta situação deste jeito. Como é que reconhecemos os nossos pais? Será que diferenciamos os nossos pais das outras pessoas através de seus nomes? Como é que podemos provar que eles são nossos pais? Nós apenas sabemos por olhar para as suas faces, sabemos quando eles andam e falam. Nós, de alguma forma, andamos e falamos como os nossos pais, querendo ou não. Será que uma criança poderia chegar à sua mãe e dizer: será que você é a Maria Jaime? E a mãe dizer sim, e eles, yeah. Então você deve ser a minha mãe. Que tipo de criança poderia fazer isso à sua própria mãe? Que pessoa sabe o nome de seus pais através de nome? Vamos dizer, você se encontra com o seu pai depois de 40 anos. O nome dele é João Doe. Você diz: o teu nome é João Doe. Então você deve ser o meu pai, com certeza. Mais tarde se encontra com uma outra pessoa com o mesmo nome, João Doe. Será que poderia o chamar de seu pai porque tem o mesmo nome? Não é isso que fazemos. Nós apenas sabemos que eles são os nossos pais ou nossas mães, através da forma como ele é e da forma como ele fala, a sua aparência, aquilo que ele faz. A questão agora é: será que nós conhecemos o nosso Deus apenas porque nós o chamamos de amado Deus? O que é que a Bíblia diz? A Bíblia consistentemente nos diz: sejam como eu. Por favor, tenham o meu coração. Participem da minha natureza divina. Quando é que a Bíblia diz devemos conhecer o nome de Deus? Aí podemos notar quão irritado Deus ficou quando foi perguntar qual é ou quem é o teu nome. 1 de Coríntios capítulo 8, versículo 5 a 6 nos diz que há muitos deuses debaixo do céu, mas existe um único Deus que é o nosso Pai, que é o verdadeiro Deus. 1 de Coríntios capítulo 8, versículo 5 a 6. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Mesmo que haja muitas mães na cidade, nunca vamos chamar todas as mães de mãe, mas apenas a uma pessoa que nos deu a luz tem esse direito de ser chamado de mãe. Vamos dizer que uma criança é disciplinada pela mãe. Ainda vai chorar diante da mãe, voltando para agarrar a mãe, mesmo depois de receber a porrada. Será que a criança vai correr para a outra mãe? Porque a própria mãe a bateu ou a disciplinou? Não. O bebê conhece a sua mãe. Então, quando Moisés pergunta a Deus qual é o seu nome, é como se estivesse a dizer: para que eu te conheça, tens que me dizer o teu nome.
Deus é o nosso Pai. A Bíblia testifica que Ele nos deu a luz. Em muitas passagens bíblicas, num dos lugares, é Tiago 1, versículo 18. Ele escolheu dar-nos a luz através da palavra da verdade, para que nos tornasses as premissas de toda a sua criação. Quando perguntamos ao nosso Deus Pai, o próprio Deus que nos deu a luz, através da sua palavra, ele perguntarmos qual é o seu nome, o que você pensa que será a sua resposta? A sua resposta seria: meu filho, você não sabe que se parece comigo. Vê-se a si mesmo no espelho. Somos semelhantes. Esta seria uma resposta real do nosso Deus Pai. E nós continuamos insistindo: não, mas diga-me o seu nome, e daí te chamarei de meu Pai. Quando a criança pede alguma coisa, que tipo de pai para e pergunta ao filho: qual é o meu nome? Nenhum pai pode fazer isso, certo? E aqui estamos, perguntamos ao nosso Deus: qual é o teu nome? E o nosso Deus gracioso ainda nos diz o seu nome. Qual é o nome de Deus? Ele diz que eu sou o que sou, em hebraico, Yahweh. E este nome significa sou eu. Quando alguém pergunta qual é o seu nome, ninguém responde sou eu. Seria uma forma estranha de responder, mas que nome misterioso este que Deus deu a Moisés. Como pode notar, essa expressão é apenas notável no relacionamento íntimo. Vamos dizer que o meu pai está me ligando, eu pego um telefone e digo: alô? E o pai poderia dizer: este é Thomas Williams. Pelo menos o meu pai nunca diria isso. Ele vai dizer: ei, sou eu. Quando Moisés pergunta a Deus o seu nome, Deus responde: sou eu. Ou seja, apenas vá. E Moisés teve que ir sem pensar profundamente no significado profundo deste nome. Porque os israelitas, os verdadeiros filhos de Deus, faltava-lhes o entendimento espiritual para compreender esta profunda verdade. Não apenas viviam falsas crenças contra Deus, mas até perguntavam do nome dele. E Deus entendia isto. O meu misericordioso, compreensivo Deus, e Deus de compaixão, entende a nossa natureza caída e corrupta. E ele, sabendo disto, diz: o nome dele é Yahweh. E isto se encontra em Êxodo 3, versículo 14. Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Ele continua: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, quer dizer, eu, ou sou eu, me enviou para vocês. E Deus vai além e diz a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Yahweh, o Deus de vossos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. E este é meu nome para sempre. E este é o meu nome memorial para todas as gerações. Deus existe e vive para sempre. Sem nenhum nome, ele não precisa de nome. Especialmente quando isso tem a ver com o nosso relacionamento com ele. Mas para libertar os seus filhos, neste caso os israelitas que se esqueceram do seu pai, para libertar o seu povo, Deus tornou-se um Deus que tem um nome. Ele disse para lhe chamar: eu sou o que sou, Yahweh, para que neste sentido pudesse diferenciar o seu pai, o seu Deus, dos remanescentes falsos deuses
do Egito. E este é o seu nome, Yahweh. Significa sou eu. Então, como podemos tomar este nome em vão? É por isso que vamos estudar este mandamento no próximo estudo. Aqui diz: não tomará o nome do Senhor, o seu Deus, em vão. Eu espero que o estudo de hoje tenha revelado um pouco mais a perspectiva de Deus quando deu este mandamento para nós. O que o nome Yahweh significa da perspectiva de Deus. Eu oro que Deus continuará a se lembrar de nós e nos abençoar, assim como abrir os nossos olhos para voltarmos os nossos corações a Ele como o nosso Pai, aquele que nos deu a luz para que possamos corretamente o chamar de Abba Pai. Vamos orar. Amado Deus Pai, te agradecemos tanto por nos ensinar hoje o terceiro mandamento. Se lhe ofendemos espiritualmente, queremos confessar diante de si. Fomos confundidos e abusados pelos falsos deuses deste mundo, porque éramos escravos deste mundo como Israel no Egito, até que Jesus chegou nas nossas vidas e nos colocou no relacionamento certo com o Senhor. Nós não sabemos quem é o nosso Pai real. Então, Pai, nós queremos ser os seus filhos que entendem realmente o seu coração e a sua vontade. Por favor, revela-se em nós cada momento das nossas vidas, para que verdadeiramente possamos confiar em si e nunca temermos nas nossas vidas. Porque o Criador do Universo, o Deus Todo-Poderoso, sussurra o seu nome a nós, Yahweh, que sou eu, seu Pai. Te agradecemos. Em nome precioso de Jesus oramos. Amém. Vamos dar toda a glória ao nosso Deus Pai. Muito obrigado.